Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê as minhas colunas de segunda a sexta no site do Antagonista, sem paywall. Já entre agora na corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe para a gente ter cada vez mais gente aqui na família Narrativas Antagonista. Fato do dia: Marçal, Bolsonaro e Malafaia, o 7 de setembro na Paulista. Gente, é vídeo, mais vídeo, mais vídeo, não para de vídeo sobre o que aconteceu na Paulista. Aqui, vocês já sabem que a gente aprende a fazer um exercício diário para ter análises mais equilibradas, mais profundas, conseguir domar a tia do Zap e a lacração que reside na alma de cada um. Como é que a gente faz isso? Um exercício. Eu te digo os fatos e depois a minha opinião. Mas antes eu conto para você qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Isso você só vê aqui e eu acerto todo dia. Fato do dia: Marçal, Bolsonaro e Malafaia, o 7 de setembro na Paulista. Gente, virou uma guerra nas redes sociais esse 7 de setembro. E o 7 de setembro virou um evento com a cara bolsonarista desde que Jair Bolsonaro assumiu o mandato como presidente da República e imprimiu ali, vamos dizer, uma atenção especial a todas as festas cívicas do Brasil, que é algo que a gente não tinha visto nos governos anteriores. Até porque o pessoal começou a vestir verde e amarelo, camisa da seleção, bandeira do Brasil. O 7 de setembro do bolsonarismo sempre foi grandioso. E dessa vez, Jair Bolsonaro fez uma convocação pelas redes sociais. Vamos dar uma olhada. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia. Homens, mulheres, jovens, crianças, famílias lutando pelas nossas liberdades. Pelo impeachment do ditador da toga Alexandre de Moraes. Depois do vazamento do WhatsApp do Alexandre de Moraes e os seus comparsas, está tudo claro. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da mobilização popular, do povo nas ruas, porque o povo é verdadeiramente supremo. Você que não aguenta mais tanta tirania, tantos desmandos, tanta censura. Fora Moraes. De nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Vamos todos lotar a Paulista. Que supremo é o povo brasileiro. O Senado Federal tem também que cumprir o seu papel. Pelo fim da ditadura do judiciário. É a luta pelas nossas instituições, pela nossa nação. É pelas nossas próximas gerações. E talvez nós tenhamos, nos próximos dias, a última oportunidade de dar o nosso último grito de liberdade. Nós somos a maioria. Precisamos acabar com esses desmandos. Vamos lutar juntos no 7 de setembro. Independência ou morte, dia 7 de setembro, todos na rua pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Queremos viver em um país democrático. Todos de verde e amarelo. O Brasil precisa de líderes corajosos. A nossa democracia, a nossa liberdade está em nossas mãos. Dia 7 de setembro, na Paulista. Sem liberdade não existe democracia. 7 de setembro, a partir das 14 horas. Te vejo na Avenida Paulista. Dia 7, eu espero você. Todos juntos na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, dia da independência. Um abraço a todos, até o dia 7, se Deus quiser. E aí, muitas pessoas convidadas para ir a esse 7 de setembro. Uma parcela sem saber se ia ou não, porque não quer demonstrar apoio ao Bolsonaro. Tem a questão da liberdade de expressão e do STF, que ficou muito proeminente ali, mas havia uma questão com São Paulo, com a Avenida Paulista. É ano de política municipal, ano de eleição. Quem é que vai subir nesse caminhão com o Bolsonaro? É o Nunes ou é o Marçal? Bom,
Pablo Marçal passou a semana toda falando que não tinha confirmado se ia, que ia fazer uma grande surpresa. O que acontece? O Ricardo Nunes estava lá no caminhão com o Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro também não saiu fazendo muita campanha para ele, não. A Marina Helena, candidata do Novo, também esteve por lá, vários políticos do Novo estiveram por lá. Só quem organiza esse evento é o pastor Silas Malafaia. E eu não sei se você sabe, mas como aqui a gente tem esse recordar e viver, memória de elefante, ele e o Pablo Marçal já tem uma treta, ó, não é de agora, não é agora que surgiu essa treta, é de anos atrás. E aí o Pablo Marçal fez uma viagem internacional, diz ele, para conversar com o Bukele, saber como ele resolveu a questão dos assassinatos em El Salvador, e chegou já no fim do ato aqui em São Paulo. E aí ele posta em todas as redes falando que foi barrado de subir no caminhão de som. Quem vocês votam? Eu vou votar no Marçal. No Marçal. Todo mundo tá fazendo M. Você também faz o M? Faço M. E quem vocês votam? Marçal. Marçal? É. Então, não o Nunes. Olha, primeiro eu vou votar no Marçal. Vamos ver quem vai ficar para o segundo turno. Eu acho que ele vai vencer no primeiro. Pablo Marçal. Pablo Marçal. Não o Nunes. Não Nunes, hoje não. Marçal. Marçal. Bom, nós já sabemos o que aconteceu, que é o que invariavelmente acontece onde vai o Pablo Marçal. Virou um evento sobre ele, não sobre o 7 de setembro, nem sobre o Malafaia, nem sobre o Bolsonaro. E é assim com toda a eleição municipal aqui de São Paulo. A eleição municipal de São Paulo, o debate é sobre o Pablo Marçal. E virou isso. E aí, o Silas Malafaia resolveu responder essa história de que ele não teve permissão para subir no trio elétrico. Por que Pablo Marçal só chegou depois que acabou? Ele falou que estava vindo de helicóptero. Conversa fiada. Por que viajou ontem? Por que não estava aqui? Por quê? Hã? Tem medo de Alexandre de Moraes ou tem acordo com ele? Por quê? Porque só chegou agora para fazer selfies e cortes para campanha política. Vai enganar trouxa, a mim não. O Pablo Marçal fez 500 montagens na rede social dele, mostrando aquele momento com músicas diferentes, com takes diferentes. E aí ele mostra o Nunes, que conseguiu subir no caminhão, mas quem estava nos braços do povo era ele. Vamos ver esse vídeo. Depois, o Pablo Marçal vai falar que o Malafaia é quem não deixou ele subir no caminhão, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí, gente, surgiu uma bandeira ali no meio da manifestação. Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil. Uma coluna do jornal Metrópolis chegou a noticiar isso como se fosse o Pablo Marçal que levou. O Pablo Marçal foi lá e postou nas redes dele para o Guilherme Amado, jornalista. Você está mentindo nessa notícia. Eu não criei essa bandeira e ninguém da minha equipe fez isso. Isso é coisa de apoiador. Corrija esse site de fofoca aí. Caso contrário, responderá judicialmente pelo que está fazendo. E aí, o que é que aconteceu? O Marçal fez um post falando que foi a turma do Ricardo Nunes que botou essa bandeira para armar uma intriga entre ele e o Bolsonaro.
Aí a gente tem como notícia que o Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo chamando o Marçal de traidor. Compartilhou onde? Nos grupos dele. Ele não postou isso em nenhuma rede social. O vídeo, presta atenção, é esse daqui. A gente já viu essa história antes. Ele sai vitorioso daquela facada com ele. Pablo Marçal tem medo de Alexandre de Moraes e no dia 7 de setembro mostrou sua verdadeira face. Pablo Marçal só chegou depois que acabou. Aproveitador, arregão. Por que não estava aqui? Por quê? Você não tem problema nenhum com ele. Mas nós temos um patriota que chega no fim das manifestações só pra tirar fotos, lacrar na internet. Traidor. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Pode não ser a sua, Marçal, mas é a nossa briga. Brigar pela liberdade de expressão é a nossa briga. Em 2022 tentou atrapalhar. Se lançou candidato para atrapalhar Bolsonaro. Hoje ataca seus filhos abertamente. Ele é um retardado, aquele menino. Traidor. Se autoproclama o novo líder da direita, mas exalta a China, um país comunista. Vou te contar um código chinês que eu uso. Traidor. Hoje se alia a outro traidor, João Dória, que nada fez além de largar a cidade de São Paulo, dividir a direita. Traidor. Afirma que fatura bilhões, mas não tem nem 50 funcionários. Muito estranho isso, não? Arrecada dinheiro para construir 350 casas e não entrega. Foi preso por enganar aposentados. Pessoa simples, traidor. Olhando para tudo isso, me responda. Reflita bem. Nós da direita vamos ser enganados novamente, como fomos enganados por tantos anos? Chega! Não podemos nos dividir. Essa briga toda, Bolsonaro, Malafaia, Marçal, ela não é de agora. Ela é da eleição presidencial, porque foi ali que o Malafaia e o Pablo Marçal começaram a se desentender. Os dois são evangélicos, o Malafaia e o Marçal. O Bolsonaro não. O Pablo Marçal é evangélico desde criancinha, assim. Ele frequenta uma igreja muito conhecida, que se você é evangélico você conhece, sabe que ele é da Videira. Ele já é uma igreja em células, ele já foi líder lá dentro, já foi... Todos os problemas judiciais, aliás, que falam dele tem a ver com o emprego que ele teve na igreja Videira e depois saiu desse emprego. Ele tem uma ligação muito forte, muito genuína com a igreja dele. A mulher dele também mostra muito isso nas redes sociais dela. Eles são muito voltados à família, à questão da família e de ter uma vida sexual regrada, voltada para a família. É um ponto muito central da pregação da igreja que o Pablo Marçal frequenta. E havia um estremecimento com Silas Malafaia, por quê? O Silas Malafaia e o Marçal eram próximos. Você vai ver aqui que o Malafaia deu até uma bíblia para o Marçal. E num determinado momento, não sei se você se lembra, o Pablo Marçal foi candidato à presidência da República nas eleições passadas. Ele queria se colocar como terceira via. O Silas Malafaia teria mandado uma mensagem para o Marçal pedindo para ele desistir e apoiar o Bolsonaro. E aí o Pablo Marçal desancou o Silas Malafaia, chamou de psicopata, de bandido, desancou, fez um vídeo desancando. E aí o Silas Malafaia respondeu nesse vídeo aqui, vamos ver. Esse vídeo do Malafaia é super longo. Ele vai pegando todos os trechos que poderiam queimar o Marçal no meio evangélico e vai utilizando e comentando. Bem acesa, o Pablo Marçal fez um vídeo, grande também, pedindo perdão ao pastor Silas Malafaia. E, inclusive, mostrou a Bíblia que o Malafaia tinha dado para ele. Então, humildemente, me perdoa. Eu quero viver de fruto. Eu solto as pedras da minha mão. E... assim como você falou, Deus abençoe. Eu quero que Deus continue abençoando você, seu ministério, as pessoas que te respeitam. E o caso para mim está encerrado. Eu termino mostrando para todo mundo o que você escreveu nessa Bíblia. E eu vou cumprir o que você escreveu. Tá aqui, ó. Bíblia espiritual e vitória financeira. Olha lá. Pablo Marçal, não desista. Por Silas Lima Malafaia.
24/3/2022. Então, a sua palavra, né? Essa treta começou com você e vai terminar com você. A sua última palavra pra mim é: não desistam. Continue se sentindo amado e respeitado por mim. Nunca mais vou ser um problema na sua vida. Se o Brasil tivesse bom, eu nunca seria pré-candidato à presidência do Brasil. Lamento as pessoas que eu chateei com isso. Eu poderia ter dado meu rosto na entrada, mas eu tô dando a saída do assunto. E isso é uma metanoia, né? No grego significa mudança de rota. Vocês não vão me pegar falando mal de ninguém. Essa não é a postura do reino, senão a postura de governante. E como você disse no vídeo, eu sou um rei e tenho unção de rei. E rei tem que ser nobre. E quando ele erra, tem que voltar atrás. Aí depois, o Silas Malafaia fez um outro vídeo, isso nós estamos ainda em 2022, tá? Dizendo que não perdoava o Pablo Marçal. É um vídeo longo, que ele fala que o vídeo tem que ser longo mesmo para falar desse assunto, mas eu não vou botar aqui 18 minutos de Silas Malafaia para vocês, não. Vamos só um trechinho. Povo abençoado do Brasil, quem quer pedir perdão é porque reconhece seus erros. Confessa, pede perdão e se cala. Quando alguém quer justificar seu erro, ele não quer pedir perdão, ele quer se passar por vítima. Porque fulano fez isso, fez aquilo outro, falou aquilo, por isso que eu errei. Acabou. É falsa humildade. Perdão é reconhecimento de erro e não justificativa porque errou. Aprenda, isso é um princípio bíblico para você não ser enganado por gente que quer usar de um artifício para poder se passar por vítima e atacar aquele pelo qual ele caluniou e errou. É só isso para você aprender. Deus te abençoe. Ele é mais megalomaníaco do que vocês pensam. Ele é um falso humilde. Pare, por favor, analise. E agora você deve estar com isso na cabeça. Que história é essa da mulher cadeirante andar? O que é isso? Nessa campanha, muita gente tem feito essa pergunta ao Pablo Marçal. Aqui eu vou trazer para vocês um trecho do Flow, em que o Igor 3K faz essa pergunta para ele. Um sócio meu tava atrás e um cara falou: eu não acredito que o Pablo tá fazendo isso. Aí ele falou para um sócio meu assim: é real isso? Aí eu nunca esqueço da resposta. Meu sócio falou assim: o Marcos, é tão real que ele orou e a mulher não levantou, cara. E aí, cara, eu orei por ela, ela não levantou. Eu acabei levantando ela, eu tava abalado ali, imaginando, ela vai andar. Quem tem a fé cristã, na palavra fala assim, que quem tiver sinais, vai acontecer sinais, prodígios e maravilhas, e vocês vão fazer obras maiores que Cristo. Uhum. Eu não tô de brincadeira, eu acredito nisso. E aí, eu já orei pra 2 cadeirantes, a outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje. Mas ela tá sentada na cadeira? Tá, cara, não levantou. Eu já orei com 2 mortos. Eu já fui no velório para ressuscitar pessoas. Eu acredito nisso, eu ainda vou ver isso. Caralho, Pablo. O fato de eu ser um fracassado ainda, que as orações não funcionaram, não invalida que eu não vá conseguir. Eu quero ser um cristão que vê isso, porque isso aí pra mim é um certificado. Tu quer ser mais do que cristão, tu quer ser um enviado de Deus, porra. Mas tu quer acordar morto. Mas ele que falou, tá escrito, vocês farão obras maiores. Isso nem era tema pra eu discutir numa época de política, Total. Mas eu tô me abrindo aqui com você. E aí, gente, qual foi o fim da história do Marçal e subir no trio elétrico ou não? Ele saiu de lá do evento fazendo esse comentário aqui. Eu sinto que vai ser no primeiro turno, amigo. O negócio vai ser feio. Feio, mais feio, mais feio. Vocês acreditam que eu fui subir do caminhão e não deixaram? Então, obrigado aí pelo carinho. Não sei quem mandou fechar o caminhão, mas tá de parabéns aí a manifestação dos conservadores na Avenida Paulista. Eu sobrevoei ali, não sei ao certo se tem mais de 1 milhão, como é que tá ali. Eu sei que é muito bom, porque no dia 7 de setembro o Lula é um cara que não tem o povo. Deve ser muito ruim pro Lula governar seu povo. Ninguém desconfia o porquê, né? O cara que governa seu povo. E o presidente Bolsonaro, olha aqui, ó. Estamos saindo aqui, ó. Aqui, ó. Estamos saindo aqui, ó. A galera vindo da Paulista ali. E foi forte, cara. Que energia. A galera toda fazendo M. Eu chorei ali com os
Os vendedores ambulantes não quis vender camiseta do Brasil, tava vendendo era boné. E o pau tava quebrando. Queria ter chegado mais cedo, mas o avião chegou. No exato momento eu já pulei na máquina, vim de asa rotativa, já desci em cima da Avenida Paulista, desci com o povo, fui correndo, porque o carro não chegava. Eu percorri ali, a galera pediu pra ir devagar, porque a galera não acompanha, né, a velocidade do Ultraman. E aí? O que é que você acha disso tudo? O que é que você pensa? Calma, que antes de você opinar, antes de eu opinar, você vai ver aquilo que você gosta, aquilo que te diverte, que só tem aqui. A narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Bolsonarista é tudo gado, né? Só mudou agora o tocador de berrante. Tava lá o Bolsonaro nessa competição macabra que a gente tem aqui em São Paulo, o prefeito mais fascista do Brasil. O Nunes quer ser o mais fascista e agora apareceu até um coach picareta, que só na extrema-direita esse tipo de coisa pega, né? Você tem lá o pastor neopentecostal, Silas Malafaia, querendo dominar ali as pessoas pela fé, um coach picareta, um político do Centrão e o Bolsonaro, o inelegível, o genocida. E cadê as mulheres? Cadê os negros nessa manifestação? Existe alguma liderança empoderada que você viu ali falando? Não, né? Porque a extrema-direita, o lixo do lixo. Tomara que São Paulo não vote em nenhuma dessas escórias. Olha, estão querendo fazer intriga, mas o Jair Bolsonaro não impediu ninguém de subir no caminhão. Isso é algo que tem que ficar muito claro. Ele disse que todos os candidatos que fossem defender a bandeira da liberdade de expressão teriam lugar ali. Tanto que não está só o Nunes. A Marina Helena também foi lá, mas isso essa esquerdalha não fala, né? Isso a esquerdalha não fala. E nós sabemos como é que é a política. O Bolsonaro está tentando recuperar a capacidade dele de se reeleger. Ele precisa ser o presidente em 26, ele não pode bater de frente com a política tradicional neste momento. Depois ele vai. Então o que ele teve que fazer? Aceitar a pressão do Valdemar Costa Neto e fingir que está apoiando o Nunes. Mas todo mundo sabe o que está no coração do capitão. O capitão já fez o M faz tempo. E é por isso que as pessoas estão apoiando o Marçal. Não porque há uma divisão na direita, porque não há, mas porque a gente sabe exatamente o que está no coração do Bolsonaro. O que é que eu acho? Qual que é a minha opinião? Que mais uma vez o Pablo Marçal faz um evento político virar um evento sobre ele, utilizando muito bem, com genialidade, as ferramentas que ele domina do marketing digital, mas também manobrando já no mundo político e no universo evangélico. E eu te digo por quê? Porque sabe que muita gente pensou que o Marçal se estranhou com o pastor Silas Malafaia agora. Mas não é não. Ele e o Silas Malafaia já tem uma treta de 2 anos atrás. E uma treta em que o Marçal desestabilizou completamente o pastor Silas Malafaia, que ficou parecendo o violento, o ranzinza, o que não sabe perdoar. Na época, o Pablo Marçal era candidato à presidência, queria ser uma terceira via. O Silas Malafaia parece que manda uma mensagem para ele desistir. Ele expõe isso nas redes e xinga o Malafaia vai lá e xinga ele mais. Isso persiste um tempo, vai lá o Pablo Marçal e faz um vídeo com a Bíblia na mão. Não, estou pedindo perdão pro senhor, papapá. E o Malafaia não aceita.
esse pedido de desculpas, ele não enxerga ali um pedido de desculpas. Ele acha que foi um vídeo em que Pablo Marçal elencou desculpas para tê-lo ofendido antes e que não pediu perdão. Enfim, isso vem vindo de 2 anos atrás. E o Pablo Marçal soube como movimentar isso. Ele sabia que o Malafaia, que promove aquele evento, iria ter muito má vontade com ele. Ele chega ali no final do evento, mas quem estava ali o tempo todo ficou vendo uma multidão na Paulista falando faz o M. Tinha um monte de eleitor do Marçal ali. O pessoal que... Lembra a toalha do Lula que começaram a vender uns tempos atrás? O povo do Faz o L comprava? Esse pessoal começou a vender depois camisa do Brasil, porque saía mais. O camelô não tem ideologia. A ideologia do camelô é dinheiro no bolso. Começaram a vender camisa do Brasil. Sabe o que estavam vendendo? E o Pablo Marçal tem razão quando ele fala isso, porque é verdade, é um fato que aconteceu. Estavam vendendo o boné do Marçal com M. Então, você imagina, as pessoas que estavam ali, sem o Marçal estar ali, já estavam com a presença dele. Quando ele chega, bem no finalzinho, quer subir no trio elétrico, causa aquele estremecimento, e vão perguntar para o Silas Malafaia, o Silas Malafaia vai responder num tom 30 vezes mais alto. 30 vezes mais alto, porque o Malafaia não está só respondendo sobre o evento do trio elétrico. Ele está com aquele rancor de lá de trás ainda, de 2 anos atrás que ele não perdoou, falou que é um megalomaníaco, que isso, que aquilo outro, e o pessoal que é ovelha dele gosta do Marçal. Gosta. E aí tem uma questão que é o seguinte, o Silas Malafaia é uma das conexões do Bolsonaro com o público evangélico. Michele Bolsonaro é outra, pastora Damares Alves é outra. Ele tem várias conexões que afiançam a entrada dele no mundo evangélico, mesmo sem ser evangélico. Inclusive, ele vai em vários eventos onde ele aceita Jesus. É um homem que ele já aceitou Jesus umas 10 vezes. Ele precisa sempre de alguém para fazer essa intermediação, porque ele não é da igreja, ele não cresceu na igreja. É uma coisa que veio no 3º casamento dele, aliás, é casado 3 vezes. O Pablo Marçal, não. E por isso que o Malafaia sente também a bocanhada que ele dá no grupo evangélico. O Pablo Marçal é de uma igreja muito importante chamada Videira. Aliás, ele foi na Videira esse final de semana falar. Ele sabe muito bem dialogar com o público evangélico, inclusive fazer esse diálogo que passa à margem do radar da imprensa, porque para a imprensa, o mundo evangélico é um mundo de gente burra, a imprensa despreza o evangélico, a imprensa zoa o evangélico e, portanto, não conhece a cultura, o vocabulário do evangélico. E o Pablo Marçal sabe dar essas mensagens. A área em que ele atua como um grande empresário de infoprodutos é essa: família, espiritualidade e prosperidade, que tem muito a ver com a teologia da igreja dele, com a teologia da Videira. E a gente está vendo aí que nesse embate ele está ficando quieto, ele está ficando calmo. Ele não está falando mal do Bolsonaro, vocês não vão ver ele falar mal do Bolsonaro em nenhum momento. E ele está deixando o Bolsonaro bater nele, o Malafaia bater nele, e ele está falando, eu não vou bater de volta. Ele está bancando aquela coisa do livro O Antifrágil, que ele cita muito, e quanto mais ele apanha, mais cresce. E aí fica a coisa do bolsonarismo. O bolsonarismo, talvez, não ature mais esse personalismo do Bolsonaro de líder harpa. Ao meu reino tudo, ao vosso reino nada. Se preserva a família dele e põe na fogueira quem o defende. Isso é algo que deixou uma mágoa profunda na esquerda, que está em busca de novas lideranças. Talvez lideranças que se comportem da forma como a direita pensa
que é a forma que um conservador deve se comportar. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista está ficando por aqui. Me diz o que é que você acha. Será que o Pablo Marçal roubou mesmo o bolsonarismo do Bolsonaro? Isso é um caminho sem volta? Hein? O que vocês acham? Que agora é Marçal e o pessoal que segue o Bolsonaro vai falar: não, o Bolsonaro também é Marçal, mas ele não pode contar nada para ninguém. É um grande segredo. O que vocês acham disso tudo? Conta aqui para mim nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto às 5 da tarde. Não esquece de ler minha coluna no site. Grande beijo. Até amanhã.